você poder ter uma vida de luxo. Isso é cargo poder político. Né? Né? A gente sempre fala, para você ver como uma pessoa, né? Dê poder a ela. Se você quiser ver mais ainda, tire o poder dela, né? Então, O que é o poder? o que é o poder para eles? Já que eles não têm esse bem material, entendeu? Uma boa dúvida. O que eu posso ter que me dá mais poder? O que eu posso ter? Poder é o que eu posso ter. Seria um acúmulo. Se eu tenho saúde, eu tenho poder? Tem. Se eu tenho dinheiro e condições materiais para essa realidade, para poder comprar ou possuir bens materiais, eu tenho poder para usufruir desses bens, ir e vir? Tenho. Se eu tenho relacionamentos e poder de influência, capacidade mental de manipulação emocional, tenho poder porque eu estou manipulando a energia, os relacionamentos a meu favor? Tenho poder. Mas qual o maior poder possível que nós podemos ter? Ou melhor, qual o maior medo que nós temos? Nós, seres humanos? Já falei hoje aqui. A morte. A morte, os seres humanos, né? Então qual o poder que nós temos sobre a morte? A vida. E como conquistar a vida eterna? Elevando para outras dimensões. Mas nós não conseguimos ainda. Então nós não temos o poder. Mas esses caras conseguiram encontrar respostas que deram a eles um poder de sobrevivência física. Imortalidade? Física. Mas não conseguem ir para outras dimensões. Mas eles não morrem aqui, na terceira dimensão. Estão vivos há milhares de anos. Ou seja, se a gente tem o nosso maior medo é a morte, então, como o Maurício respondeu muito bem, nosso poder contra esse maior medo é a vida, já que eles têm a imortalidade, que é o quê? A vida eterna mesmo, né? Eles têm esse poder. Só que eles não têm o benefício, a grande oportunidade que nós temos de irmos, ascendermos, português, para outras dimensões. Sim. Eles não conseguem essa transmutação porque biologicamente a tecnologia física que eles estão utilizando não consegue evoluir para essa outra dimensão ainda. Eles precisam de algo ativado nessa tecnologia biológica deles para, como se fosse um combustível. Ou imagine que nós temos um computador. Cada corpo humano é um computador. Eles têm a máquina deles. Eu estou usando um computador de uma marca tal que é bem melhor do que a outra marca, por exemplo. Eles estão usando um computador bem fraquinho. Mas eles conseguem utilizar esse computador na sua excelência, sem danificar eles. A gente danifica. Ensinaram a humanidade a danificar o computador e viver com muitos vírus nessa máquina. Nossa. Só que nós temos um programa nesse computador, um software, que dá a possibilidade de uma conexão Wi-Fi, uma internet bem rápida. E eles não têm isso. Eles ficam lá na conexão de escada ainda, mais ou menos tentando conectar na internet. Nem internet eles pegam no computador deles. A gente pega. E quando eles perceberam isso, que um ser humano na Terra, que foi criado por um dos Anunnaki, que de certa forma traiu os outros, que foi esse Enki, eles ficaram revoltadíssimos. Porque eles queriam que o ser humano mais primitivo que eles, que era a raça humana, anterior à raça adâmica, fossem os trabalhadores, a mão de obra deles. Por quê? Para ter o poder, se você é poderoso, você quer trabalhar? Você quer que os outros trabalhem para você. E se a matéria-prima que você precisa para ter o poder e sobreviver e não morrer depende de mão de obra e trabalho escravo, você vai trabalhar? Ou você vai precisar de pessoas para trabalhar para você? Então, para ter o poder, você teve que criar um sistema que condicionasse uma classe de operários e de seres humanos para depender de você, que tem o poder para que eles também sobrevivam.
Então, se eu tenho o poder e não morro, crie um sistema no qual eu distribuo condições para você sobreviver e você morre, está na minha mão, eu tenho poder sobre você. A gente Porque eu te dou o trabalho e para você sobreviver, você tem que fazer o que eu mando. Sim. No meu sistema. Porque eu não morro e você morre. Então eu tenho o controle de toda a Terra, de toda a humanidade. Sensacional. Deu pra entender tudo, cara. Para mim, exato. Aí conectou para mim com um tema muito atual, que é a criação da inteligência artificial. Será que a gente pode fazer um paralelo como se nós fôssemos os Anunnakis da inteligência artificial? É que, na verdade, eles estão aumentando, expandindo essa tecnologia digital, inteligência artificial, tudo isso, para deixar a humanidade talvez mais refém do sistema deles. Facilitando as coisas, né, para nós. Esse é o problema. A inteligência artificial é o caminho da Matrix. Deixar cada vez mais a humanidade alienada no virtual, no imaginário, no digital. Mas a gente não está criando a inteligência artificial pelo mesmo motivo que os Anunnakis criaram os seres humanos, que é pro trabalho. A gente, boa parte hoje, o ChatGPT, o Midjourney, a gente está vendo coisas bem incipientes ainda. Só que não resolve o problema do poder. Que faz a gente trabalhar menos. Mas não resolve o problema do poder maior. Qual o poder maior? O que a gente precisa, na verdade? Vamos resumir toda a filosofia da Terra aqui? Tempo e vida. A gente vive buscando ter tempo, ter sobrevivência e companhia. E prazer para distrair o tempo, para ocupar o tempo, a busca da felicidade. Então, se eu tenho um tempo de vida, e se eu sei que uma hora vai acabar a minha vida e eu não sei para onde eu vou, o que acontece, eu preciso viver isso aqui de acordo com o que é imposto, buscando pelo menos a felicidade, porque a felicidade vai trazer um sentido para mim. Os prazeres, o desfrute, a satisfação, enfim, dos sentidos, né? Só que eu vou estar sendo obsediado a vida inteira pelo medo de ficar doente, ficar sem dinheiro, não ter proteção, casa, bens. Isso me leva ao medo da solidão, de ficar sozinho. Isso me leva ao medo da morte. Então eu estou vivendo sempre movido pelo medo de não ter as coisas, de não ter pessoas, de não ter minha própria vida sendo sustentada por mim mesmo. Então isso se torna um problema tão sério que a gente deixa isso de lado no inconsciente e começa a viver a vida do sistema que foi criado por esses grupos que não morrem para manter a humanidade alienada num sonho de que todos estão vivendo em busca da felicidade, da segurança e de um poder que não existe. Correndo atrás do rabo. Correndo atrás do rabo. E mesmo assim as pessoas dizem, não, eu sei. Um dia vamos morrer, é a única certeza que nós temos. Então vamos viver a vida. A vida é assim. Então eu tenho que trabalhar, ter minha família, ganhar dinheiro, ser feliz, desfrutar, deixar minha herança. Uma hora eu vou ficar idoso, vou morrer. E ninguém se questiona, né? Ninguém chega naquele ponto que nós falamos no início. Tá, mas eu vou pra onde então? Se eu vivi tudo isso, pra que isso? Quem sou eu? Quem sou eu? Aí começa. Da onde eu vim? Pra onde eu vou? Só que aí o indivíduo que chega nesse ponto de se questionar, de sair da ignorância, ele chama a atenção do sistema. Porque aí os que vivem eternamente, entre aspas, né? Opa, ó o Neo ali começando a... Total. O cara começou a questionar. Só que ao mesmo tempo que chama a atenção do sistema, chama a atenção de outros. Que também vivem eternamente. E que não estão aqui. Estão em outras dimensões. Que são seres dimensionais. Do bem. Do bem, porque não há seres dimensionais em dimensões superiores do mal. O mal só existe aqui. Devido a essa condição que nós estamos falando aqui desde o início. Do sistema. O mal é consequência disso tudo. Do sistema. Verdade. Do sistema, do medo, da falta de poder e da morte que nos ameaça toda vez. Isso nos leva ao egoísmo. O que é o egoísmo? A tentativa de sustentar o nosso eu. Ninguém quer morrer.
Aí eu te pergunto, se eles estão lutando pela sobrevivência e conquistaram esse poder na Terra de sobreviver, e sobrevivendo eles não morrem, eles conseguiram construir um sistema, nações, impérios, reinados, tecnologias, Mídia. tudo, eles têm controle de tudo, porque eles não morrem. Então todo mundo morre, menos eles. Então eles continuam no controle de tudo, eles só reformulam, fazem um reset ali, ajusta aqui, faz uma reforma ali, muda ali e vai ajustando o mundo e o sistema deles para aqueles que morrem e reencarnam virem trabalhar para eles aqui. É o nosso estado hoje. Escravos, trabalhadores desse grupo que não morre na Terra. Mas daí, como você estava dizendo, isso acaba despertando quando vem o Neo. Isso acaba despertando tanto o pessoal do mal, Exato. mas também os extradimensionais, que são do bem. Exato. E quando chega isso, o que aconteceria? Quando essa galera começa a despertar na Terra e questionar e começar a perguntar, gente, o que eu tô fazendo aqui? O que é a Matrix? Opa! O sistema vai dar risada. Vamos colocar ali uma religião para ele seguir, porque ele vai ficar lá esperando a morte e a salvação após a morte. Vamos colocar uma esperança nele, que nunca vai chegar. Ou um Deus muito distante, que nunca vai também. Ou vamos ensinar uma oração para ele ficar pedindo ajuda. Ou um milagre, ou um ritual. Enfim. Eles não podem descobrir que os parceiros deles que poderiam ajudá-los estão aqui já. Só esperando o momento deles abrirem a porta. Que são os portais. Sim. E que é muito fácil